paz do Senhor, que o Senhor Deus possa abençoar a sua vida a partir do momento que você entrou nesse culto, louvou a Deus, fez as suas orações. Eu quero te convidar agora para você ir para falar comigo, porque a minha vontade mesmo é da gente ficar aqui orando, né, e poder continuar cantando, mas a gente precisa também de instrução. E instrução não é coisa que a gente gosta muito. Instrução é como algo que você compra e você tem que ler o manual, né? A gente não gosta muito de ler o manual. A palavra é o manual de como nós devemos viver. Então a palavra de Deus é muito importante, porque ela nos ensina como nós devemos proceder em cada momento da nossa vida. Eu vou te mostrar isso nesse dia de hoje, por gentileza, 1 Samuel capítulo 19. 1 Samuel 19, enquanto isso, eu quero externar minha alegria. Graças a Deus, meu filho está crescendo na barriga da Jéssica, o nosso filho. Graças a Deus, eu estou conseguindo emagrecer. Graças a Deus, hoje o Tigrão despachou uma pesada. Isso é uma alegria, sabe? Isso é uma coisa muito boa. A gente não pode ser feliz desse jeito, né? Deus é muito bom. Mas é Salmo 19. Mas eu gostaria de fazer uma coisa diferente. Se você tiver na sua Bíblia ou no celular, você pode fazer a leitura para mim, por gentileza. Pegue aqui, por favor. Quem quiser. Alguém poderia, por favor? Salmo, a 1 Samuel 19. Gente, pelo amor de Deus, não tem uma pessoa para fazer a leitura. Pode fazer daí no sentado, pode ficar à vontade. Tá? 1 Samuel 19. Pode ler o capítulo inteiro. Saul persegue Davi. Saul contou ao seu filho Jonathan e a todos os seus oficiais que ele planejava matar Davi. Mas Jonathan era muito amigo de Davi e por isso lhe disse: o meu pai está planejando matar você. Amanhã cedo tenha cuidado. Esconda-se em algum lugar e fique lá. Eu vou esperar pelo meu pai no campo em que você estiver escondido e vou falar com ele a seu respeito. Se descobrir alguma coisa, eu aviso você. Então Jonatas elogiou Davi para Saul e disse: meu pai, não faça nenhum mal ao seu servidor Davi, pois ele nunca lhe fez nenhum mal. Pelo contrário, tudo o que ele tem feito tem ajudado bastante o Senhor. Ele arriscou a própria vida quando matou Golias, e por meio dele o Senhor Deus conquistou uma grande vitória para Israel. O Senhor mesmo viu isso e ficou contente. Então que o Senhor, meu pai, faria mal ao inocente, matando Davi sem nenhuma razão? Saul atendeu o pedido de Jonathan e jurou em nome do Senhor, o Deus vivo, que Davi não seria morto. Então Jonathan chamou Davi e lhe contou tudo. Aí o levou a Saul e Davi continuou a servir o rei como antes. E novamente houve guerra contra os filisteus. Davi os atacou e derrotou tão completamente que eles fugiram. Um dia um espírito mau mandado pelo Senhor dominou Saul. Ele estava sentado em casa com a lança na mão e Davi estava ali tocando lira. Saul tentou espetar Davi na parede com a sua lança, mas ele se desviou e a lança ficou fincada na parede. Então Davi correu e escapou. Naquela mesma noite, Saul mandou alguns homens vigiarem a casa de Davi, para o matarem na manhã seguinte. Mical, a mulher de Davi, o avisou: se você não fugir esta noite, amanhã estará morto. Aí ela desceu Davi por uma janela e ele correu e escapou. Então Mical pegou o vidro protetor do lar e o deitou na cama, pôs uma almofada feita de pelo de cabra na cabeça dele e o cobriu. Quando os homens de Saul foram pegar Davi, Mical disse que ele estava doente, mas Saul mandou que voltassem lá e que eles mesmos vissem Davi. Traga o Davi aqui na sua cama e eu o matarei, disse Saul. Eles entraram e acharam o ídolo lá na cama e a almofada de pelo de cabra na cabeça dele. Então Saul perguntou a Mical:
por que você enganou assim e deixou meu inimigo escapar? Ela respondeu: ele disse que me mataria se eu não o ajudasse a fugir. Davi escapou, foi para Ramá e contou a Samuel tudo que Saul tinha feito contra ele. Depois dele, Samuel foi para a casa dos profetas e ficaram lá. Saul ficou sabendo que Davi estava na casa dos profetas em Ramá e mandou alguns homens lá para prendê-lo. Quando eles chegaram, viram um grupo de profetas profetizando, e Samuel era o líder. Então o Espírito de Deus dominou os homens de Saul e eles também começaram a profetizar. Quando Saul soube disso, mandou mais mensageiros e eles também começaram a profetizar. Então mandou mensageiros pela terceira vez e aconteceu a mesma coisa. Aí o próprio Saul foi a Ramá. Quando chegou ao poço grande na cidade de Seco, perguntou onde estavam Samuel e Davi. E lhe disseram que eles estavam na casa dos profetas. Enquanto Saul estava indo para lá, o Espírito de Deus o iluminou também. E ele foi profetizando por todo o caminho até chegar à casa dos profetas. Lá tirou a roupa e profetizou na presença de Samuel. E ficou deitado no chão, nu, o dia inteiro e a noite inteira. E foi assim que surgiu o seguinte ditado: será que Saul também virou profeta? Amém. Muito obrigado, Demetrio. Deus seja louvado. Vamos fechar os olhos para a gente fazer uma oração? Amor, por favor, você pode providenciar aqui o lugar? Vamos orar, por favor, ore comigo. Senhor, eu quero te agradecer por essa palavra, Pai, por essa leitura que foi feita pelo Demetrios. Eu te peço, a Deus, que hoje o Senhor fale conosco de uma forma profunda, de uma forma, Senhor Deus, sobrenatural, para que o nome do Senhor seja glorificado mais uma vez e nós possamos ser abençoados. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade, obrigado por esse momento, obrigado por essa palavra. Derrama graça sobre nós, derrama fé sobre nós, arranca do nosso peito a aflição, a angústia, a ansiedade, os medos do amanhã. Ó Deus, tudo que está tentando tirar de nós, neste momento, a nossa mente, a nossa concentração da palavra, dos louvores, por causa das dificuldades, dos problemas do amanhã, que essas coisas fiquem de lado e que nós possamos entender: maior é a palavra do Senhor do que qualquer coisa que exista nessa terra. A palavra do Senhor, ela é capaz de quebrar situações que pareciam ser inquebráveis. O Senhor é todo poderoso. Eu te louvo, eu te agradeço, meu Deus, por tudo, no nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, a palavra de Deus, ela nos diz em Romanos capítulo 15, versículo 3, que todo o Antigo Testamento foi escrito para que nós possamos ter uma noção de como é a vida, para que nós possamos e aplicar essas experiências à nossa vida. Quero que você entenda uma coisa: quando você compreende o Antigo Testamento, você começa a compreender certos tipos de ações que os seres humanos têm, porque os seres humanos são pecadores desde o princípio, desde que o mundo aconteceu e houve a queda de Adão e Eva. Portanto, os mesmos princípios de pecado, eles continuam acontecendo. Eles podem ter um pouco de uma roupagem um pouquinho diferente ou não, mas a raiz é a mesma, a profundidade é a mesma, o lugar que eles querem atacar é o mesmo. Então é fundamental a gente ler a palavra, como eu disse, como essa bússola, como esse manual de instrução, para a gente perceber como nós devemos agir, principalmente nos momentos difíceis da nossa vida, quando nós estamos lidando com situações que nós temos que continuar retos diante de Deus, mas nós estamos sendo atacados com armas baixas. Entende isso? Então, isso está nesse texto. Mas primeiro eu preciso te mostrar como funciona geralmente a trajetória de alguém que diz: eu quero servir a Deus. Então, eu quero partir do princípio de que nesse dia de hoje, você não conhecia a Deus e você fez uma oração e disse: eu quero andar com esse Deus. A partir de hoje, eu quero que esse Deus seja o Deus da minha vida. Pois bem, Davi, então, ele vai representar para nós esse homem. A gente sabe que a história de Davi começa no capítulo 16, nós lemos o capítulo 19. Olha o processo de chegada de um lado para o outro. Davi começa no capítulo 16 como um filho obediente,
ele é um rapaz belo, ele cuida. Diz que o coração dele é voltado para o Senhor. A Bíblia diz que Davi tem um coração segundo o de Deus. Ele é um garoto, ele tem 17 anos, ele é o filho mais novo. Acontece que o profeta Samuel vai para a casa dele e unge ele para ser rei. A história dele vai continuar da seguinte forma: depois que ele é ungido para ser rei, ele continua como pastor, mas pouco tempo depois ele é chamado para trabalhar para o rei, porque as pessoas têm informação de que ele é um rapaz que toca, certo? Harpa, livro, para Deus. E isso é uma coisa fantástica, porque nessa época Samuel já tinha pecado contra o Senhor, e a Bíblia diz que por pecado, ele já tinha com ele o Espírito Santo de Saul e o Espírito de Deus, o Espírito Santo saindo de Saul e o Espírito humano, o Espírito de Deus saindo de Saul e o Espírito de Satanás já tinha entrado sobre ele. Então Saul já era um rei desordenado, já era um rei bagunçado. E ele ficava oprimido todas as noites na hora de dormir. E acontece então que, segundo o texto, Davi foi chamado para trabalhar para Saul como músico. E quando Davi tocava a harpa, o texto sagrado diz que esse demônio que deixava Saul perturbado, ele saía. Davi então trabalhou um tempo para Saul como sendo uma espécie de músico religioso espiritual, porque não era só a música, era a questão espiritual também, né, de invocar o nome do Senhor enquanto ele cantava e tocava. Pois bem, depois disso acontece o que a gente conhece no capítulo 17, que é Davi, que ainda é um pastor de ovelhas, mas Israel entra em guerra, todo mundo vai para o campo de batalha. Davi um dia é chamado pelo pai para levar comida para os irmãos. Golias, que era um homem, né, temido, 2,75 m de altura, um filisteu, ele quer destruir o povo de Israel. E a palavra de Deus então deixa bem claro que quando Davi chega lá, ele se dispõe a lutar. Existem alguns entreveros, até o próprio irmão dele vai dizer que ele é um soberbo, que ele está querendo aparecer. Ele não liga para isso, né? Que já tem um ponto bom para a gente levar para a nossa vida. Se você tem uma intenção na sua vida e alguém começa a dizer que a sua intenção é torta, é problema de quem está dizendo, certo? Confie na sua intenção mais do que nas opiniões das pessoas. Eu digo isso porque hoje em dia, quando nós temos uma intenção e alguém ou algumas pessoas dizem que nós temos outra, nós temos aquela coisa de pensar, será que a minha intenção realmente não está errada? Davi não estava nem aí para isso, tanto que ele chegou para as outras pessoas e perguntou, e aí, o rei falou que quem ganhar essa batalha vai ganhar o quê? Ele falou, olha, quem ganhar essa batalha, o rei vai isentar a família de imposto, vai dar a filha dele em casamento e vai ser ainda líder de pelotão. Davi falou, fechou, Deus está comigo, eu vou nessa mesmo. Então, ele foi porque Deus estava com ele e, obviamente, ele usou, né, o homem que ganharia a batalha, ele tem esses presentes. Isso foi uma motivação também para ele. Então, eu preciso dizer isso para você. Nós não somos só seres espirituais, nós somos seres humanos também. Nós precisamos de motivações humanas para que a gente possa continuar caminhando. Mas essas motivações devem ser certas, e a de Davi é certa. Nada ali estava errado, tá? Então o rei isentar a família dele de impostos, não tem pecado nenhum nisso. Ele casar com a filha do rei, não tem pecado nenhum nisso. E ele se ele ganhou de Golias ser chefe de batalha, não tem problema nenhum. Então acontece que ele venceu aquela batalha. E depois daquilo começa a acontecer uma coisa que isso acontece muito nas nossas vidas. Quando eles voltam da batalha e Davi começa a se tornar então um líder de pelotão, sempre que o povo de Israel volta das guerras, as mulheres elas gritam assim, Saul ele matou milhares, mas Davi matou dezenas e dezenas de milhares. Então quando eles entravam dentro da cidade, Davi ele era mais soldado do que Saul. E nessa hora o texto sagrado vai dizer que o coração de Saul se encheu de inveja de Davi. É como se Davi tivesse crescendo aos pés de Saul, certo? Para ser preparado para ser o novo rei.
mas ele começou a ser invejado por aquele que já era o rei. E eu quero que você pegue isso aqui na sua vida. Olha, os maiores problemas que nós vamos ter na nossa vida com relação a questões de inveja, não são inveja de pessoas que estão em posições menores do que você, mas são inveja que vem de pessoas que estão em posições maiores do que você. E isso é cruel. Por quê? Porque quem está numa posição maior, ela tem armas na mão para lhe prejudicar. E nesse momento, então, continuar servindo a Deus não é fácil. Por quê? Porque dá vontade de desistir de tudo. Porque você está fazendo tudo certo. Você está servindo alguém. Claro, Davi está servindo Deus, mas está servindo Saul. Saul se volta contra ele, certo? E pretende o matar de todas as formas. E Davi em todo o tempo mostrou ser um soldado fiel. Davi, ele, mesmo tendo lá o profeta falando que ele ia ser rei, ele não teve isso no coração dele. Tanto é que depois ele ficou 22 anos fugindo. Só quando ele estava lá na idade avançada é que Saul já tinha morrido, o povo queria ungir ele nem queria ser rei. Então assim, Davi não estava numa posição estratégica para tentar dominar o reino no momento que Saul fraquejasse, mas Saul teve inveja dele. Isso é uma coisa muito triste. E eu quero que você pare para pensar sobre isso na sua vida. Porque quando pessoas estão em posição maiores do que nós, e elas nos invejam, e elas têm o poder de causar algum mal a nós, a nossa tendência é desistir de ficar na posição que nós estamos. Ou a nossa tendência é desistir de agir como Deus quer que a gente age. Então, baseado nisso, eu preciso que você pense nesse momento agora, se de alguma forma você se sente vítima da inveja ou do ciúme. Porque a palavra inveja e ciúme, certo? Nas suas posições originais, essa palavra não surgiu no português. Quando eu digo nas suas posições originais, elas surgiram nas línguas mais antigas, quando ela é citada aqui, por exemplo, no Antigo Testamento, que é no grego e no aramaico, ciúme e inveja andam bem colados, certo? Tanto é que Saul começa a ter primeiro ciúmes de Davi, e esse ciúme se torna então uma inveja. Você pode perceber isso, às vezes, até por exemplo, em relacionamentos que estão ruins entre casais, aonde o homem tem inveja da mulher, a mulher tem inveja do homem. Às vezes do salário que um ganha, às vezes da posição profissional que um tem e o outro não tem. Isso começa a surgir até desse ponto, né? Entre irmãos isso começa a surgir. A gente pode lembrar da história de José, não é? Tiveram inveja de José porque o pai deu uma roupa para José, que era uma roupa colorida, e não deu para o restante dos irmãos. Os irmãos ficaram com inveja. Eles literalmente lá tentaram matar José e depois acabaram vendendo ele. Então a minha pergunta é: qual é a sua posição quando você percebe nitidamente que você está sendo vítima de inveja? Eu quero dizer uma coisa: a posição que você não deve tomar não adianta ficar jogando sal no seu quarto, não adianta você meter alguma coisa lá no seu trabalho para ver se tira isso, aquilo. Estou dizendo isso por quê? Porque vamos dizer que tem uma pessoa no seu trabalho que tem uma posição superior que a sua e a inveja é grande. Às vezes é o seu brilho, o seu talento, o seu carisma. Tem gente que é assim. Tem gente que está em posição mais elevada, mas são pessoas que não conseguem, se desenrolar. E tem pessoas que estão numa posição menor, mas são pessoas que têm carisma, conseguem fluir na vida e são invejadas. Então, o que você não deve fazer é, primeiro, recorrer a todos os deuses. Porque a primeira coisa que acontece é, o cristão, parece que nesse momento ele começa a receber alguns tipos de informações para ele correr para outros deuses. Vou até dar um exemplo. Esses dias atrás eu e a Angélica estava conversando assim, a respeito de um perfume, que ela fala assim: nossa, às vezes eu sinto um perfume muito bonito, muito cheiroso, mas eu tenho vergonha de perguntar, eu acho uma coisa muito íntima e tal. A gente só conversou sobre isso, nem eu nem ela pesquisou nada no celular. Do nada começou a aparecer só perfume no Instagram. Falei, gente, esses caras devem estar monitorando, a gente não está nem sabendo, essa internet aí
Esses caras devem saber tudo que está acontecendo na nossa vida e nós não estamos nem sabendo. Tá, brincadeiras à parte, o que acontece é o seguinte: a gente começa a receber vários tipos de propostas e às vezes, nesse momento, você está se sentindo mal, a opressão começa a vir sobre você, porque você percebe que a pessoa está te esmagando por causa da inveja, e aí vem essas coisas, simpatia, né? Pessoas que até aceitam ir no centro espírita para fazer uma coisa ou outra. E eu quero dizer para você, muito cuidado com essas coisas. Só existe um Deus verdadeiro. E esse Deus que nós servimos, Ele é capaz de jogar todo o mal por terra. Sabe o que está escrito em Números 23, 23? Nenhuma maldição vale sobre o povo do Senhor. Quando você fala essa palavra, ela tem mais poder do que qualquer outra coisa que você vier a fazer, certo? Só que nós precisamos acreditar na palavra para isso, porque senão nós vamos continuar acreditando nessa série de coisas que existem. Tem uns trem que eu nem sabia que existe, que hoje em dia uma mulher falou comigo e ela me disse assim: pastor, uma senhora veio orar aqui em casa e ela me disse que Satanás está tentando contra a minha vida por causa de uma planta que eu tenho aqui na minha casa. E essa planta chama São Jorge. Só que essa pessoa não mora nem no contexto do Brasil, não mora nem no Brasil, entendeu? E essa pessoa que foi lá orar é daqui do Brasil. E aqui no Brasil a gente tem um misticismo muito grande. Então a gente conhece muita coisa das religiões afros, do candomblé, religiões indígenas e tudo mais. Então a mulher foi e me pediu instrução. Ela falou: pastor, você acha que eu devo jogar essa planta fora? A planta chama São Jorge. Eu falei: mas o que é? Tem um São Jorge aí? Tem alguma coisa? Eu falei: não, pastor, a planta é São Jorge. Ela falou: me tirou a foto. Aí eu fui e expliquei para ela biblicamente que isso não tem nada a ver com algum mal que vai suceder sobre ela ou sobre a casa dela. São os princípios que devem prevalecer. E é isso que a gente tem que entender. Biblicamente, sabe como que Deus nos abençoa? Primeiro, graça. Ele derrama graça sobre você, você não sabe nem como está vindo. Sabe? Esses dias tem sido tão bom. Eu, por exemplo, tenho jejuado, tenho colocado lá no grupo. E assim, eu tenho acordado naturalmente, sem me sentir mal. Porque acordar de madrugada parece que é insônia, não é? E eu tenho acordado assim, quando eu acordo eu começo a orar a Deus, mas eu sinto uma paz tão maravilhosa. Eu falo: Deus, obrigado. O Senhor é maravilhoso, isso aqui é graça. E quando essa graça vem, eu consigo orar por tudo. Aí eu vou orando, eu vou lembrando de cada um dos irmãos e tal. Eu entro no grupo lá da igreja, eu vou olhando cada um, orando por cada um, pela família de cada um. E isso só é possível quando a graça desce. Porque quando a gente não está com graça, a gente não consegue orar nem pela gente mesmo. Por quê? Porque parece que a ansiedade, a tribulação, a pressão da inveja nos domina. Então, primeiro, graça. Deus derrama essa graça sobre as nossas vidas para nos abençoar. Segundo ponto, obediência. Quando a gente obedece aos princípios de Deus, nós estamos o quê? Alinhados com a sua vontade e com a sua glória. Baseado nisso, nós temos então que Davi, ele começa a ser perseguido pelo rei, inclusive na lua de mel. O rei deu a própria filha para casar com Davi, mas o que? Armou para que na lua de mel, na noite, os soldados dele entrassem e matassem Davi. Davi ficou sabendo disso porque ele tinha um amigo. Aqui está o terceiro princípio dessa palavra. Eu e você, que somos cristãos, precisamos voltar a acreditar que existe amizade verdadeira. Isso aqui está acabando no mundo. Assim como muitas pessoas, elas falam categoricamente, não, assim, tem uma frase que eu estou vendo o pessoal falar muito, quem é solteiro: não existe amor em São Paulo. Mentira. Quando eles falam de relacionamento homem-mulher, né? Existe amor em São Paulo, sim. Não existe mais amizade. Tudo é coisa bagunçada. Existe amizade, sim. A palavra de Deus garante isso. E Davi, ele só foi livre porque Jonatas, que inclusive era o quê? Filho de Saul, o rei, eles eram muito amigos. E o que? Jonatas teve essa notícia do pai e ele disse para Davi: Davi, olha, nessa noite você vai embora. E aí eles armaram lá, Davi não estava, os soldados entraram, Davi não estava lá e ele pôde fugir.
por causa da amizade. Deixa eu dizer uma coisa, então, nesse dia de hoje. Uma das armas que Deus nos dá para lutar contra a inveja que a gente sofre, não sei, trabalho, principalmente trabalho, tá? Talvez no seu caso seja outros ambientes, familiar, alguma coisa, não interessa, tá? No caso aqui dele era um ambiente familiar e profissional, porque já tinha se unido, né? Ele tinha casado com a mulher. Então, a amizade é uma coisa que ela vai contra, certo, a questão da inveja. Isso é uma coisa que os cristãos precisam lutar. Porque, geralmente, nos dias de hoje, as amizades, como a amizade, ela é uma aproximação, ela gera intimidade, né? E, às vezes, essa aproximação, se ela não partir de um coração que ama Jesus, ela vai se tornar inveja também. Então, o que a gente precisa entender? Que para que nós tenhamos verdadeiros amigos, a gente precisa amar Jesus primeiro. A gente precisa ser pessoas que oram assim: Jesus, a sua palavra diz que é possível ter amigos. A sua palavra diz que o amigo verdadeiro, ele nasce na hora da dificuldade. É possível existir isso. É possível o Senhor colocar isso no coração de alguém e colocar essa pessoa na minha vida. Porque eu sei que a única maneira humana de eu suportar a inveja de um lado é se eu tiver verdadeiras amizades do outro. E verdadeiras amizades não são só pessoas que vão se reunir com você para que você possa fazer coisas, como por exemplo, vamos reunir com alguém, vamos beber ali, vamos falar um monte de besteira. Não é isso. Eu estou falando de amizade, de pessoas, né? Por exemplo, ali foi Salomão que escreveu no capítulo 17, versículo 17, Provérbios, que um verdadeiro amigo nasce na adversidade, né? Um verdadeiro amigo se torna um irmão no momento da adversidade. Então, nesses momentos difíceis, certo? A gente ora. E a gente o quê? Deus sempre coloca alguém no nosso caminho. Deus é maravilhoso em fazer isso. Então é o que eu estou te dizendo. Da mesma forma como parece que quando você está debaixo do ataque de alguém que está te invejando, e parece que estão surgindo alternativas para você fugir dessa inveja, quando você ora a Deus e pede: Senhor, me dá um escape dessa inveja, o que Deus vai colocar na sua vida é uma pessoa. E você então vai poder abrir o coração para essa pessoa. Uma das coisas que mais tem nos matado no século 21 são os segredos. O coração humano, ele não foi feito para guardar segredos. Quando eu digo guardar segredos, é o que as pessoas fazem, né? A maioria das pessoas que eu conheço tem alguma coisa assim na vida que é muito obscura, parece um trem, está num caixote no fundo da alma, e é uma coisa que não pode ser repetida. E assim, realmente eu não consigo entender como isso é possível se a gente serve Jesus. Sabia disso? Eu já conversei várias vezes com muitas pessoas, com a Angélica também. Não tem uma área da minha vida que eu não tenha coragem de conversar e falar que eu fiz. Mesmo as piores coisas que eu fiz, sabe? As piores coisas que eu errei, as imaturidades que eu tive, as coisas que eu ainda estou aprendendo, eu não tenho vergonha de falar. Por quê? Porque eu quero melhorar, eu estou nessa direção e eu sei que Deus vai me ajudar. Então eu estou pedindo constantemente: Deus, isso aqui está errado, eu quero que a coisa dê certo. Me ajuda a fazer com que as coisas aconteçam. Põe situações, põe pessoas, modifica ambientes, mas eu quero viver isso. Então eu quero te dizer uma coisa: você não pode viver com muitas coisas trancadas dentro da sua alma, porque senão você nunca terá amigos verdadeiros. Porque os amigos verdadeiros, eles servem justamente para que esses pontos mais trancados da sua alma sejam falados e através disso haja uma libertação. É o que Tiago diz no capítulo 5. Falem dos seus erros uns para os outros e orem uns para os outros. A minha vida inteira, certo? Desde que eu fui para a igreja, eu sempre tive amigo que eu poderia ligar e falar assim: eu preciso te encontrar, porque eu preciso abrir meu peito para você. Eu preciso dizer o que está acontecendo comigo, preciso dizer isso, isso e aquilo. E várias vezes eu fiz isso. Muitas vezes
E assim, a gente não vai ter muitos amigos mesmo, tá? Davi só tinha Jonathan aqui, que ele confiava mesmo. Mas, muitas vezes, amigo meu não tinha solução. Mas ele orava por mim, sabe? E aquilo ali era o quê? Era a cura de Deus, para que eu pudesse continuar caminhando. Era a cura de Deus. Então a gente não pode ficar travando muita coisa dentro do nosso coração. Então o capítulo 19 começa falando sobre essa amizade entre Davi e Jonatas. Então a minha pergunta para você é: você tem uma pessoa que seja de Cristo, que ame Jesus, que você possa abrir o seu peito, sabe? Isso pode começar com um líder espiritual que você tenha confiança, que é um líder de verdade, tá? Se for uma pessoa que você não confia no caráter, que você não confia na discrição, nem vá, tá? Mas se é uma pessoa que você confia, comece com a liderança espiritual. A igreja serve para isso, certo? E se não existe um amigo e você deseja, porque assim eu vejo hoje em dia as pessoas tão desejosas de ter uma amizade, sabe? Gente que às vezes chega para mim e fala: só queria ter alguém para ligar, conversar agora, e às vezes não tem, sabe? Começa a pedir isso a Deus. Deus, Ele quer nos dar isso. Jesus precisou de amigos, tá? Ah, mas Jesus morreu sozinho no final. Não, João estava lá. João estava nos pés da cruz, até o final, ele com Jesus. Jesus pediu várias vezes para os discípulos orarem junto com ele. Jesus chamou 12, andaram esses 12 com ele. Jesus sempre dizia que quando eles fossem sair para evangelizar, tinha que sair de 2 a 2, porque sozinho o negócio não dá. A gente precisa de amizade para que a gente possa quebrar essas coisas satânicas que vêm contra nós, que elas vêm então sobre essa pretensa energia maligna da inveja. Ok? Porque quando você abre o seu coração, então, esse peso ele vai se despindo. Sabe o que acontece? Davi ele vai para onde? Ele vai para o homem então que tinha ungido ele para ser o rei de Israel. Quando ele fugiu, porque da lua de mel ele ia ser morto, ele fugiu, foi para uma cidade para encontrar o quê? Samuel. Basicamente, aqui no 1 Samuel e 2 Samuel tem um período de mais de 120 anos. Os 3 principais protagonistas são Saul, Davi e Samuel. Samuel, o principal, um profeta de Deus, aquele que Ana orou por ele e disse: Senhor, eu entrego ele para ti, ele cresceu dentro do templo. Davi, que você já deve conhecer melhor, e Saul, que foi esse rei que o povo pediu. Tá? Eu até esqueci de falar isso aqui, só voltando. Deus disse assim: o meu povo não precisa de rei. Só que Israel, quando ia para as batalhas, sempre via o rei das outras nações, bonito e tudo mais, e o que eles faziam? Eles pediam outro rei. Nós queremos um rei, queremos um rei. Um dia Deus falou o que para Samuel? Dá um rei para eles. Aí ele disse: Senhor, pelo amor de Deus, faz isso não. E Deus disse: dá um rei, é o que eles querem. E essa você vai encontrar várias vezes na Bíblia. Por exemplo, Deus falou para Moisés um dia: vamos matar esse povo. Ô povo, que miserável, povo murmurador, que coisa que eu não aguento mais. E Moisés disse: meu Deus, tem misericórdia, você matar esse povo, o povo vai dizer que o Senhor é fraco, tirou o povo de lá, morreu no deserto. Pelo amor do Senhor, não mata essa gente. Várias vezes Moisés teve que interceder para tirar a ira do coração do próprio Deus, por assim dizer. E o que acontece então? Samuel falou: então se o povo quer um rei, é um rei que vai ser dado. Olha, tem muita coisa na vida da gente que a gente não precisa, mas que a gente fica pedindo, tá? No caso deles era isso. Deixa eu só dizer uma coisa, por favor, não me interpretem mal nisso. Nós somos cidadãos e nós temos os nossos deveres sociais, e nós devemos praticar os nossos deveres sociais, mas nunca mais ore a Deus e peça para que Deus levante um rei para libertar a nossa nação. Não existe rei nessa terra que possa libertar a nossa nação, mas nós vamos continuar exercendo as nossas funções, e nós vamos fazer da melhor forma possível, dentro dos princípios de Deus, ok? Combinado? Mas nunca devemos pedir a Deus um rei que vai nos salvar. Esse foi o problema de Israel. Pediu Saul um rei. Sabe o que ele fez? Ele achou que ele era rei, profeta e sacerdote. Aí foi lá, sacrificou a Deus, achou também que poderia ser profeta, e o Senhor foi e saiu dele.
e ele se tornou um homem endemoniado, perturbado. Então, o que acontece? Davi volta até Samuel, que foi o que ungiu ele, ficou por ele, porque Samuel tinha uma escola de profetas, que ele ensinava a outros jovens, né, o ofício profético. Davi foi até lá, estava sendo fortalecido espiritualmente. A notícia chegou até Saul. Saul mandou primeiro uma primeira remessa de guerreiros para matar Davi. O texto diz, sabe o quê? Que aqueles homens, enquanto eles estavam indo, quando eles chegavam perto lá da escola de profetas, eles começavam a profetizar. E eles largavam então as espadas e não matavam Davi. Pastor, que loucura é essa? Como que os caras saem com a ordem de matar de um homem endemoniado e começam a profetizar? Deus é soberano. A gente não entende o que Deus faz. Deus, ele tem um poder tão maravilhoso, tão infinito, que ele faz o que ele quer. Olha, Saul mandou a segunda leva, os caras foram lá e começaram a profetizar também. Mandou a terceira leva, todo mundo profetizando. Saul falou, eu vou lá acabar com essa palhaçada. Um homem que tira um espírito imundo, quando ele chega perto, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apossou dele e ele começou a profetizar. Profetizar no nome do Senhor. Você fala, meu Deus, isso é uma loucura. Você está vendo que existem algumas coisas que a gente nunca pode bater o martelo com relação a Deus? Tem umas coisas que a gente diz assim, acho que Deus não faz esse tipo de coisa. Cara, eu não sei. Eu só sei de uma coisa, eu só sei que aqui, Romanos capítulo 15, no versículo de número 3, está escrito assim, olha, pois também Cristo, Romanos capítulo 3, versículo de número 4, pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo, procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. O que eu quero dizer é o seguinte, Davi, o que ele fez então quando ele estava debaixo de inveja e de perseguição? Em primeiro lugar, ele estava com Deus, recebeu a graça de Deus, ele estava debaixo dos princípios de Deus, ele tinha um amigo que era o contraponto do seu inimigo, certo? Ele então também era um homem que voltou para receber renovação espiritual. Deixa eu te dizer isso aqui então. Inveja, ela não acaba se você levar um passe, tá? Já vão levar um passe, arruda, sei lá o que. Eu nem conheço direito, por isso que eu nem sei falar assim, o que acontece quando uma pessoa está sobre inveja e quer tirar a inveja aí através de flores, banho. Eu sei que tem umas banheiras aí, né? Você sabia que aqui era macumba, né? Eu já falei, né? Aqui tinha uma macumba, né? Lá em cima, certo? Moravam os macumbeiros. Sabia que tem uma banheira lá? Aquela banheira lá, certeza, tinha um monte de banho, né? E o que acontece? Não estou nem nisso. Se tiver que tomar banho lá, nós entramos na banheira. Mas não vai ter sal rosa, não vai ter arruda, não vai ter nada disso. Porque Jesus está com a gente. Por favor, se você se sentir preso por inveja, grite pelos textos bíblicos. Foi assim que Jesus, destruiu Satanás. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Citou as Escrituras. Cita Números, capítulo 23, nenhuma maldição, nenhum encantamento vale sobre o povo do Senhor. Como está escrito também em Provérbios 26, no versículo 2, nós devemos entender que quando não há causa, a maldição não pega. Se você é um homem íntegro, uma mulher íntegra, alguém começa do nada a te perseguir, te olhar de um jeito estranho, começa a querer acabar com a sua vida, você está firmado na rocha, e não tem o que? Tempestade, vendaval, chuva de fogo que te arrebente, porque você está com os pés na rocha, e Cristo é essa rocha. Então, para onde Davi foi? Samuel. Ele era um homem que representava o fortalecimento espiritual segundo o Deus que criou os céus e a terra. Então, por favor, se você tem se sentido fraco, vá ao lugar aonde Jesus Cristo é o único caminho, verdade e vida. Aí sim, então, nós temos a certeza de que nós seremos abençoados. Porque esse Deus que a gente serve, se for para
mostrar que Ele está conosco, Ele faz com que até aqueles que são ou foram os nossos inimigos, né, participem de uma situação como é. Saul profetizou lá, depois ficou lá um dia pelado no chão, né, numa loucura da cabeça dele, não sabia certo, sabia nem o que estava acontecendo mais. Antes os demônios dominavam, o Espírito de Deus dominou por um dia e ele estava lá naquela questão toda. Então, em nome de Jesus, por favor, acredite só na palavra de Deus. E eu repito isso, essa é a palavra final, é o que o Espírito Santo está colocando no meu coração. Olha, não siga dois deuses, não siga dois caminhos, não siga duas formas para tentar se libertar de coisas ruins. Jesus é suficiente, Jesus é tudo para nós. Ele disse: eu dei para vocês poder para vocês pisar na cabeça de serpente e de escorpião, e nenhum mal vos será causado. Creia só em Jesus, porque Ele é o suficiente. Você vai dizer: pastor, é muito difícil, só tenho uma Bíblia e um YouTube para botar uma música, porque nem jejum eu consigo fazer. Se eu for em algum lugar, pelo menos vão me jogar sal, vão me passar debaixo de pano, vão fazer um monte de coisa comigo. Por favor, você não precisa que ninguém faça nada com você. Cristo Jesus, Ele é o seu Senhor, Ele é o seu pastor, Ele é o pastor das nossas almas que nos protege de todo o mal. E eu posso te garantir que assim como Saul nunca teve poder para matar Davi em toda a vida, e Saul sendo poderoso, sendo rei de um país, nunca conseguiu. Deus que nós servimos, Ele é capaz de não deixar a minha vida e nem a sua vida nunca ser tocadas por pessoas que nos querem o mal, sem a gente nem saber o porquê, certo? Creia nesse Deus, Ele é o nosso Senhor. Você pode se colocar de pé, por gentileza, para nós orarmos? É Jesus, tudo é sobre Jesus, tudo. Podemos nos preparar para cantar? É tudo sobre Jesus, tudo, tudo, tudo. Senhor nosso Deus e Pai, nós oramos a Ti nesse dia. Teu sangue é suficiente para nos livrar de toda a maldade, de toda a inveja, de todo tipo de ciúme, de toda calúnia, difamação, mentira. O Senhor, ó Deus, é capaz de tirar toda a opressão que tenta vir sobre a nossa cabeça. Eu te peço, ó Deus, que assim como nós aprendemos aqui em 1 Samuel 19, o Senhor nos ajude a ter essa aplicação. Pai, levante amigos para cada um de nós. Nós muitas vezes estamos decepcionados com amizades que pareciam ser sinceras, mas que na verdade só desejavam alguma coisa que nós queríamos. Hoje em dia está tão difícil ter amigos porque os corações estão tão feridos que as pessoas elas estão guardando dentro de si muita coisa que não pode mais ficar aí. E eu te peço que assim como em Samuel Davi foi renovado, que a igreja de Jesus Cristo ela seja um local onde as pessoas recebam a renovação dentro dos seus corações, recebam a oportunidade de terem amigos de volta, porque ainda existe amizade nesse mundo. Ainda existe, Senhor Deus, cumplicidade nesse mundo. Fidelidade ainda existe. Pode até parecer que não, mas existe. E nós estamos aqui para declarar em alta voz que nós acreditamos na lealdade, na fidelidade. Nós acreditamos no amor. Nós acreditamos na confiança. Nós acreditamos na bondade, na generosidade. Nós acreditamos, Senhor Deus, na fidelidade. E nós queremos te pedir que isso, Senhor Deus, se espalhe nos nossos casamentos, se espalhe nas nossas amizades. Eu quero te pedir, coloque no caminho de cada uma pessoa que tem faltado. Eu quero te pedir, Senhor, que mais do que a opressão do inimigo, que a gente nem sabe por que é ser inimigo, que a graça de um amigo possa nos fazer ver que o nosso coração pode ficar leve, mesmo quando nós somos provados. E por fim eu te peço, quando nós formos provados, ajuda-nos a entender que a graça do Senhor é maior
do que qualquer opressão que alguém pode colocar sobre a nossa cabeça. A graça do Senhor, ela é maior do que qualquer tipo de aperto, de pressão que podem fazer sobre nós. Nós podemos estar sendo pressionados a ponto de passarmos por algum tipo de vergonha, de caos. O medo pode estar batendo no nosso coração. Mas nesse dia, a nossa oração é: Espírito Santo, entre dentro de nós e muda a nossa vida, muda a nossa casa, a nossa família, muda a nossa história, enche-nos do Senhor mais uma vez. Aceita o hino que nós cantaremos a Ti nessa hora, em nome de Jesus. Vamos cantar ao Senhor. Neste lugar, Tu és real. Vou me entregar totalmente. O Teu toque abre os olhos do meu coração. Eu posso enxergar, entender. Se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar aquilo que me custar, Tu inclinarás os Teus ouvidos ao meu clamor. Mas vai um dia no centro do Teu querer, que toda a vida sem jamais Te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Neste lugar, Tu és real. Vou me entregar totalmente. O Teu toque abre os olhos do meu coração. Eu posso enxergar, entender. Se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar aquilo que me custar, Tu inclinarás os Teus ouvidos ao meu clamor. Mas vai um dia no centro do Teu querer, e toda a vida sem jamais Te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Vamos mais uma, por favor. Isso é maravilhoso. Ah não, gente, eu não tenho coragem, mas eu te pergunto, eu não vou colocar. Mas não sei colocar. Como chama essa música? A Tata foi agora. Se me humilhar. Quem canta? Antes de eu falar, Tu cantava sobre mim. Tem sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, falaste Tua vida. Tu tem sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh,
Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tudo tem sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixarás tão enorme, só pra me encontrar. Não posso comprar o que mereceu, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Glória a Deus. Que maravilha. Você pode se sentar por um momento? Tem coragem de fazer uma oração assim? A gente já fez isso várias vezes, mas parece que não dá certo na hora final. Quantas vezes que eu já tive o pessoal disse assim, gente, vamos orar. Se Deus colocar na sua mente, der alguma coisa na sua vida, muito acima do esperado financeiramente, você tem coragem de dizimar na igreja? Eu já passei por muita coisa assim que as pessoas não teve, porque na hora, vamos ver, por exemplo, igual o rapaz, ele estava quebrado. Aí ele estava o único jeito de jogar na loteria. Ah, se vira, joga. Se você ganhar, você vai dizimar, ou passo quatro, ou todo mundo. Ele falou, ah, ganhou 300 mil, sabe o que ele fez? Nunca mais foi na igreja. E aí, sabe? É quando a gente está meio assim na falência, a gente faz todo tipo de compromisso. Mas quando vem a bonança, às vezes isso não acontece. Eu queria então passar por esse momento das contribuições, mas eu quero fazer uma coisa que está no meu coração. Eu queria chamar o Everton para falar sobre isso. Falar do seu jeito, está no coração. Geralmente eu chamo aqui o pessoal desse fica grilado, a Jéssica fica grilada, né? O pessoal, o que você quiser falar, colocar no seu coração. E que Deus possa nos abençoar. Depois só chama o pastor Jeová, que ele vai falar sobre o encontro de casais que nós temos. Boa noite, igreja. Não sei o que passa aqui. É o seguinte, eu acho que, não sei se vocês estavam aqui pelo dia que o Jeová falou, e ele falou a verdade sobre a igreja. O pastor Zé Carlos, ele ora para pessoas fora aqui da igreja, e tem as ofertas dele fora da igreja, a gente que está aqui e pede oração, que está todo dia aqui, a gente não consegue manter essa igreja. Isso eu falo uma vergonha para nós. Né? Eu acho que a gente tem que se unir cada dia mais e tem que manter essa igreja em pé. Então, eu não sei qual que é as despesas, o que é que tem que bancar na igreja. Eu acho que a gente deveria ter um esclarecimento sobre isso, eu não sei quem poderia falar isso, e ver quanto que a igreja realmente precisa para se manter e também a gente agraciar o pastor, porque o pastor tem que ter seu salário, tem que ter sua dignidade, tem esposa, tem filhos, tem uma série de coisas. Então nós temos que nos unir e botar a mão na consciência. Aqui eu não sei quantas pessoas trabalham, quem ganha, quem não ganha, como que é, como que não é. Eu não conheço a vida de praticamente ninguém aqui quase. Né? Então, cada um põe na consciência o que realmente quer. Eu ouvi uma pregação um dia de um pastor, eu achei super interessante. No Velho Testamento, pela lei, era 10%. E quando foi Jesus Cristo, o que Jesus Cristo falou para aquele rapaz rico? Venda tudo e me siga. Não estou falando para ninguém vender tudo e dar para a igreja. Não estou falando isso. Mas cada um tem sua consciência, cada um tem seu sentimento dentro de você, para a gente ser digno de dar pelo menos alguma coisa, seja 5%, 10%. Tem pessoas que dão mais do que 10%, e eu sou um exemplo disso. Eu acho que eu contribuo mais que 10%, mas assim, cada um tem seu lado que Deus vai tocar com você. Né? Então é isso que eu queria falar para vocês, diante dessa responsabilidade
E para o pastor Zé Carlos é muito melhor encerrar a igreja e continuar orando para as pessoas aí de fora. Eu vou continuar orando com ele, vou dizimar para ele, sem ter a despesa da igreja, de energia, de aluguel, de PTU, dessas coisas que põe lá, a Angélica mais aguerrida, ele vai na frente, né? O pastor ele tem mais vergonha disso. Então, eu acho que é isso, irmãos. Eu acho que ele pediu para falar do coração, está falando do meu coração. Então, é isso aí. E vamos contribuir, gente, porque não vamos fazer, vamos dar tanto para Deus que Deus vai nos devolver. Não vamos pensar nisso. Vamos pensar que Deus já deu a graça para a gente, aquilo que Ele pregou, que é a nossa vida, a nossa saúde, nossa dignidade. Nós estamos aqui num ambiente refrigerado, nós estamos aqui num ambiente bom. Então, é isso aí que eu queria falar para vocês. Ok? Agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus, né? Muito obrigado pelo testemunho, nosso irmão Everton, muito abençoado, ter ajudado aí, né? Desde o começo da igreja, como muitos de vocês. Eu espero que todos entendam, né? O que significa de verdade você dizimista e ofertante, né? Cada um tem sua obrigação, tem seus compromissos, mas sabe o dever que tem. E se você sentir no seu coração de dizimar e ofertar, tá ali, vai deixar aí até o final do culto, sinta à vontade. Quem for fazer o dinheiro é só pedir, levanta a mão, que o irmão William entrega o envelope para você, tá bom? E aproveitando a oportunidade, eu gostaria de convidar vocês para o nosso encontro de casais, que será no dia 28/3, numa sexta-feira. Por que a gente colocou numa sexta-feira? Porque geralmente sábado todo mundo tem compromisso, é um aniversário, alguma coisa, e sexta é um dia mais tranquilo, né? Então nós colocamos aí no encontro de casais. Será um momento muito abençoado. Desta vez nós não vamos cobrar nada de ninguém, apesar de que vai ser do mesmo jeito, vai ter palavra, louvor, jantar, tá bom? Vai ser ali no setor Bueno, na Avenida do T1, salão de festas, está no convite, a gente vai entregar para todos vocês. E o que eu peço? Que vocês nos procurem para confirmar a presença, porque são vagas limitadas devido ao tamanho do salão. Então o salão tem espaço para 60 pessoas, então serão 30 casais, amém? Então vocês podem me procurar minha esposa, nós estamos à frente desse ministério, Josuano, pode falar direto com eu ou comigo, tá bom? Esse é o nome, para que a gente possa fazer uma coisa bem organizada. E o tema vai ser muito legal, aprendendo a respeitar as diferenças um do outro. E ali nós vamos entender que existem muitas diferenças entre o homem e a mulher, como fisicamente, personalidade e muitas outras coisas, tá? Então assim, vai ser um momento de crescimento, que todos os casais da igreja possam participar. Lembrando que no dia não tem salinha, então se você tem criança, deixa com a vovó, deixa com a titia, né? Arranjar uma pessoa para ficar com suas crianças, porque não tem como a gente ter salinha desse dia, porque não tem estrutura, tá bom? Então vamos orar, fiquem de pé. Vamos agradecer a Deus por mais um domingo abençoado, né? Aprendemos muito da palavra. Foi um momento maravilhoso. Feche os olhos. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por mais um culto, ó Deus, de adoração ao Senhor. Muito obrigado por sermos escolhidos, ó Deus. Muito obrigado por nos aceitar e nos adotar como filhos, ó Deus, através de Cristo Jesus.